Oi, gente, podcast Agro 2 no ar e hoje o assunto é fruticultura. Você é produtor de frutas ou está pensando que isso não dá rentabilidade? O mercado está em crescimento, está demandando mais frutas e por isso vai demandar mais do produtor rural que já produz e também daquele que pode se inserir no mercado. Você está sentindo falta aqui do meu colega Pedro? Pois é, tá de férias, tá curtindo a Disney com a família dele, mas logo logo a mamata acaba e ele vai estar aqui de novo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, o podcast Agro 2 de hoje tá com só mulherada hoje. Eu vou apresentar ela, engenheira agrônoma pela Unesp, especializada em gestão empresarial e de negócios, tem mestrado e doutorado em produção vegetal pela UFG, Universidade Federal de Goiás, atual coordenadora do curso de agronomia do Centro Universitário de Goiás, a UniGoiás, e também especialista na área de produção de frutas. Eu tô falando dela, Leandra Semenzato. Seja muito bem-vinda ao podcast Agro 2. Obrigada, Janaína. Muito obrigada pelo convite. Essa nossa jornada vem de longa data, né, Leandra? A gente já tem algumas parcerias aí, né? Trabalhava no Jornal do Campo. Leandra sempre, a gente tinha um quadro lá, tem ainda, né? Imagens do Campo, que esclarece a dúvida do produtor rural, que tá, às vezes, um bichinho, né? Um inseto, ou às vezes um pulgão, alguma coisa ali na fruta, na planta, e aí você vinha esclarecendo, né? Esse pessoal tem muita fruta no quintal, né? Que a gente chama de pomar doméstico. E aí sempre aparece uma dúvida aqui, uma lá, e a gente gosta muito, né? De ajudar, de poder ajudar. É bem bacana. E falando em fruta, hoje esse é o assunto, cenário do Brasil, como que tá, Leandra? A gente tá vendo que tá crescendo, o Ministério da Agricultura, inclusive, publicou recentemente que em 10 anos, ou seja, até a safra 2032-33, a produção de frutas tem que crescer muito para abastecer o mercado interno e externo, né? Exatamente. Na verdade, o Brasil produz bastante frutas, né? Nós somos o terceiro maior produtor de frutas. Porém, o consumo, a gente não exporta muito. Por quê? São vários os fatores, né? Esse consumo que você falou aí tem aumentado por vários fatores. A gente pode citar alguns aqui. Como a descoberta, a busca pela saúde. As frutas são alimentos ricos em nutrientes, né? Vitaminas, minerais. São, entre aspas, light, né? Uhum. O pessoal costuma dizer assim, a fruta não engorda. Na verdade, a fruta não, quem engorda é a gente, né, Janaína? Mas, assim, as frutas têm calorias, então engorda, sim. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente consuma aí pelo menos de 3 a 5 porções de frutas no dia. Então, o Brasil, ele exporta pouco, ele produz muito, nós produzimos aí de 40 a 43, aí varia um pouquinho, tem aumentado milhões de toneladas de frutas por ano, né? O mercado interno consome praticamente tudo. E aí eu diria o seguinte, eu falo isso muito para os meus alunos. Não, então tá certo, o Brasil não exporta, mas consome tudo aqui dentro. Então tá ok. Não, não tá ok. O brasileiro ainda assim consome pouca fruta. Então significa que tem muita área aí para crescer, para explorar, exatamente, né? Então, nós temos que produzir mais frutas, porque se a gente produzir mais frutas, o consumidor vai se alimentar mais de frutas. E também vamos conseguir exportar. A gente já exporta, bem menos que outros países que produzem menos que nós, mas tem aumentado muito a exportação de frutas. Lá no Vale do São Francisco, eles exportam manga, exportam uvas de excelente qualidade. Esse é um dos fatores também, além do alto consumo, né, interno, a falta de qualidade das nossas frutas. Já lá no Vale do São Francisco, eles têm qualidade, eles têm tecnologia, então eles conseguem exportar, as janelas de exportação deles são boas e eles têm aumentado a cada dia. E ainda as frutas de lá têm chegado aqui também, né? A gente vê aí nos supermercados uva do Vale do São Francisco de excelente qualidade, com sabor, porque fruta, na verdade, é o quê? É sinônimo de renda e sabor, né? Uhum. E dentre esse cinturão frutícola que a gente fala aqui no Brasil, São Paulo e Minas, carro-chefe, né? Bahia também. Bahia aumentou muito a sua produção. Se eu não me engano, Bahia está em segundo lugar agora, depois de São Paulo. São Paulo produz uvas tropicais, temperadas, ali naquela região de Jundiaí, né? Que tem um clima mais frio. Produz uva também. A uva é interessante falar.
Aqui no estado de Goiás, a gente está produzindo uva já há algum tempo, né? In natura, suco, in vinho? natura, suco, vinho. Nós temos empresas excelentes aí que produzem. Mas é interessante porque uva até então era uma cultura de clima temperado. Eu fiz faculdade há algum tempinho, uns dias, né? E na época que eu estudava, eu já trabalhava com fruticultura. E em Jales, interior de São Paulo, tem uma unidade lá de pesquisa da Embrapa só de uva cultivada em clima tropical. Então, lá produz uva, é mais para a região de Jundiaí ali, que não é muito, bem mais fresco, né? Não é quente. Minas produz uva, Vale do São Francisco, lá, né, na Bahia, Pernambuco. Então, a Bahia ela tem crescido muito também, tem produzido manga. Tem uma região que produz muita manga de boa qualidade. Lá na própria região do Vale do São Francisco, manga, uva, melão no Rio Grande do Norte, né? Então, tem expandido. O Nordeste tem expandido em produção de frutas. Lá tem um clima bom, falta às vezes água, mas aí tem o Rio São Francisco que abastece, que dá condição para o pessoal irrigar, né? Que é uma tecnologia que tem auxiliado no incremento da produção. É uma tecnologia fundamental, tem que saber irrigar. Né? Nós tivemos uma palestra, essa semana a gente está tendo um evento lá na nossa instituição, para os cursos de agronomia e veterinária, e nós tivemos uma palestra justamente sobre tecnologia de pivô central, né? E o nosso querido professor Zé Alves, lá da UFG, foi lá brilhantemente, falou para os alunos justamente isso. Tem que saber, tem que usar a tecnologia de forma adequada, né, para que nós tenhamos aí aumento de produtividade e melhoria da qualidade da fruta, porque fruta é vida, né? Eu sou suspeita, mas eu amo fruta e eu acho que não dá para ficar sem. Não dá, né? Até naquele suquinho, na hora do almoço, da janta, né? É bom demais. É outra área que tem crescido bastante, viu, Janaína? É a produção de sucos, né? Antigamente a gente tinha mais um suco em pó, que na verdade de suco não tem nada, né? Tem um cheiro ali de uma essência. A essência, né? Um aromatizante, um corante, né? Para dar cor. Hoje não, hoje a gente tem sucos pasteurizados, esterilizados aí no mercado. Ontem eu até estava lendo uma reportagem falando que até 2030 dificilmente a gente vai querer fazer um suco em casa, porque vai ter muitas opções. E principalmente industrializado a frio, porque quando aquece, pasteuriza, esteriliza, perde um pouco das propriedades, né? Vitaminas são bastante solúveis, perde-se muito fácil. Proteína, não é o caso das frutas, né? Não são ricas em proteínas, mas enfim, é produzido de forma mais, de forma que preserve mais os nutrientes, as vitaminas e os sais minerais, que são os grandes protagonistas aí das frutas, né, em termos de nutrientes. Inclusive, suco de laranja, o Brasil é campeão mundial, né? Sim, o Brasil é o maior exportador, maior produtor de laranja. Produz em torno de 80% da laranja que é consumida em termos de suco, né, no mundo. No mundo, imagina, todo o suco de laranja do mundo, Preto, 80% sai daqui do nosso país. Nós exportamos o suco concentrado congelado. Aqui em Goiás a gente não... Na verdade, no Brasil a gente não consome esse tipo de suco. Nós temos a laranja, né? Temos a laranja, então, a gente é privilegiado. A gente é privilegiado. Ele vai mais para os países, né, europeus, para os Estados Unidos. E também é importante salientar que essa laranja que a gente consome é a laranja que sobra do suco, né? Que vem para a mesa. Porque, na verdade, a laranja de mesa é aquela Bahia, aquela laranjada que não tem semente, a laranja do umbigo, né? Que o pessoal fala. Essa laranja que a gente consome é a pera, Hanley, algumas variedades aí, pera Rio. A pera Rio e a pera que a gente mais... A gente mais conhece, mas muitas vezes a gente tá chupando outra laranja e acha que elas são muito parecidas, né? Acha que é a pera, né? Porque quando você mistura, você não consegue identificar qual variedade. Então, e falando em variedade, diversidade de fruta no Brasil não falta, né? Assim, quando você vai... Você aí, não sei se você é produtor, gosta de ver série ou filme, você vê, quando vai para outros países, a cultura deles, eles comem fruta, mas não tanto igual aqui. Você vai nas novelas, filmes brasileiros, a mesa dos filmes, a mesa das novelas e das séries é recheadíssima de frutas e frutas variadas. Porque lá o pessoal ainda não tem esse acesso, né, Leandra? O nosso clima, a nossa geografia
favorece muito. Nós produzimos frutas em todos os estados. Claro que alguns menos e outros mais, né? Goiás, por exemplo, está aí em 8º, 9º produtor de frutas. Não é tradicionalmente produtor, mas tem se tornado, o pessoal tem buscado, né, implantar a cultura e o cultivo de diversas frutas. Essa diversificação é interessante, né? Talvez com você não, mas quando eu era criança, eu me lembro que maçã argentina era artigo de luxo, né? Eu tenho um colega que fala que ele gostava muito, que era o presente de Natal dele, ele queria uma maçã. Aquela roxona, isso, chega a ser roxa quase. Que ela tem uma textura isoporizada, assim, semelhante à gala. Aqui nós consumimos mais a nacional e a gala. Não, a gala é nacional, é a... Eu amo a maçã, agora deu branco. São duas pequenininhas que vendem no supermercado, né? A Fuji. Fuji, obrigada, Janaína. Lembrei. Isso. A Fuji e a gala são as que a gente mais consome. A gala, se você prestar atenção, ela tem uma textura mais assim, isopor. Arenta. Mais areenta, exatamente, quando você morde. A Fuji já ela é mais suculenta, aquela mais que dá ácida, crocante, exatamente. Aquela lá é boa. Isso. Então, numa época remota, realmente era mais... A gente comia mais jatobá, jaca. Eu amo jaca, né? Eu sou fã. Então, essas frutas... Hoje não. Hoje a gente tem... O Brasil é autossuficiente, produz muitas frutas. Importa algumas ainda, mas... No sul, produz uva, kiwi, pera, pêssego, maçã, né? No centro-oeste aqui... Centro-oeste a gente tem as frutas nativas, o piqui, que eu particularmente não gosto de comer, mas eu, como agrônoma, eu sou fã, eu acho que é uma fruta que tem um potencial enorme para industrialização. O cajuzinho do Cerrado, para mim, tinha que ser uma relíquia, assim, do estado, que da só região. Tem na região. Só tem na região, e é muito saboroso, né? Eu digo que ele é mais saboroso que o caju tradicional, vamos dizer assim, né? Nós temos algumas frutas aí. Hoje a gente tem as superfrutas. Não sei se vocês conhecem por que é chamado de superfrutas, justamente porque tem um nível de nutrientes muito além do... Né, são substâncias que são importantes que são antioxidantes, que causam um monte de benefícios para a saúde humana. Então, essas frutas são chamadas as blues, né? Berries, quer dizer. Blueberries, que é azul, as vermelhas, a amora preta, aquela amora grande, o mirtilo, exatamente. Então, essas frutas, a própria pitaia, que não é mas é considerada uma superfruta, ela não é tão saborosa, mas ela... É gostosa. Ela não tem, eu falo assim, na verdade, não é tão saborosa, eu até vou corrigir. Ela não tem o perfil para aceitação do brasileiro, que as nossas frutas tropicais são mais ácidas, né? Mais doces. Então, mas além de linda, né? Que ela é uma fruta linda. E Goiás está crescendo muito na produção. Sim, na produção de pitaia aqui em Hidrolândia, tem o pessoal do... Vianópolis, Estrada de Ferro ali está produzindo bastante. Exatamente. Nós temos produção de goiaba aqui em Bonfinópolis, né? Tem uma fruta, eu acredito que vocês devam conhecer, que chama-se axaxairu. Axaxairu, já ouvi falar. Isso, é uma fruta que veio da Bolívia. Ela é maravilhosa, ela é um pouco cara ainda, né? Ela é muito saborosa. Mangostim, rambustim, que são frutas, se eu não me engano, do Pará. Tem o próprio cacau da Amazônia aí, né? Açaí, que virou febre. Então, a gente tem... Isso a gente está falando de frutas de consumo in natura, mas nós também temos o suco, né? Que a gente já falou anteriormente, que tem ganhado um espaço enorme no mercado. Sorvete, a própria... Aqui tem uma empresa, né, que produz os picolé. Uma não, tem mais já, tem né? Mais sorvetes de uma já, do né? Cerrado aqui. Sorvetes do Cerrado. A cagaita, que é uma fruta que também tem um potencial para industrialização enorme. Não podemos deixar de fora a nossa jabuticaba, né? Que aqui... Abraço pra galera de Hidrolândia ali, Nova Fátima. Exatamente, que tem se tornado aí, né, eu diria que é uma vitrine para o estado de Goiás. Para o Brasil, né? Na verdade, o Brasil recebeu o título aí de maior produtor do mundo. Na verdade, jabuticaba é tradicionalmente brasileira. A origem é do Brasil, exatamente, da Mata Atlântica. Então, a gente tem muitas. Eu ficaria aqui, acho que dias, falando de... Né, a gente ficaria falando romã. O Brasil produz de tudo. Mas se você for pensar, assim, de tudo que a gente falou aqui... A gente já falou de todas as regiões brasileiras e de diversas frutas. Ou seja, tem mercado. Tem muito mercado. E eu queria que você falasse sobre as tecnologias, porque Goiás, por exemplo, a gente pode falar do que a gente tem vivido aqui no estado de Goiás. Tem produzido de tudo. Tangerina, laranja,
uva, morango, amora, Marmelo, teve uma época que produzia aqui. Tudo produz aqui no estado de Goiás e graças a variedades tolerantes à seca, né? E eu queria que você falasse sobre isso, que hoje é possível produzir, não de tudo um pouco, mas quase que isso em todas as regiões do Brasil? Sim, é importante destacar que a fruticultura, de uma forma, é bem mais possível para os pequenos produtores. É uma atividade mais de pequenos produtores, com exceção da laranja e outras frutas, né, que são áreas maiores, são praticadas em áreas pequenas. Como ali em Itaberaí, que a gente tem ali a uva, né? Hidrolândia, a própria jabuticaba, né? Então, são áreas pequenas que têm alta rentabilidade. E que está aumentando a tecnologia cada vez mais, Sim, né? se a gente for observar, quase todas são irrigadas, né? Então, a irrigação é uma tecnologia que tem permitido aí um incremento na produtividade de até 100%. Microaspersor, aspersor e gotejamento. Isso. E até em pivô, né? O pessoal às vezes planta laranja, utiliza, né? Quem já tem, né? Aproveita e... Tomate não é uma fruta, mas né, só para lembrar aqui que nós somos grandes produtores de tomate industrial, né? Então, a gente tem tido altas produtividades e a tecnologia permite isso. A irrigação, para mim, é a maior, é a principal. Eu até andei conversando com o pessoal aí de que produz uva, eles produzem assim 10 vezes mais, às vezes, que o pessoal do sul. Por quê? Como nós não temos chuvas aqui, muita chuva em um bom período, eles conseguem, então, suprir só um elemento climático, que é a água. Porque nós temos radiação solar, nós temos boa temperatura, e uva tem muito problema com fungo. Por conta de umidade. Isso, na época de colheita, por alta umidade. E aí, nesse caso, a gente consegue eliminar. Né? Não só a cultura da uva, para diversas culturas. A gente costuma dizer o seguinte, você coloca água para a planta a hora que ela está com sede, né? Precisão total. Exatamente. E aí a gente tem encontrado pessoal que tem utilizado muito fito-hormônio também. Fito-hormônio não é agrotóxico, é um hormônio, a planta produz hormônios, né? As auxinas, o etileno, que é o hormônio do amadurecimento. E os produtores utilizam. Por exemplo, na jabuticaba, você pode utilizar o etileno para fixar mais tempo o fruto na planta. Porque a jabuticaba ela fica uma semana depois que ela amadureceu só no fruto, né? Então, se você utiliza o fito-hormônio, você consegue aumentar esse período para 15 dias, por exemplo. Então, é interessante. É uma tecnologia. Utilizado variedades melhoradas. Não é a mesma variedade de uva que produz no frio, no sul, que vai produzir aqui. Eu tenho que utilizar. Isso acontece para a soja, né, para todas as outras culturas. Então, eu tenho que utilizar variedades específicas para o nosso clima. Que, inclusive, tem variedades específicas de quase todo tipo de fruta que a Embrapa desenvolve, né? Sim, são várias. Nós temos... A uva é um exemplo clássico, né? Ela tem tem mais de uma espécie. Tem uma espécie que, tradicionalmente, ela vem da África. Então, lá o clima é mais parecido com esse clima quente, né? Que são essas uvas que a gente vê aqui, a Isabel Precoce, a Bordeaux, tem a Niágara Rosada, Niágara Branca, são essas frutas mais rústicas, né? Essas uvas mais rústicas. Então, tudo isso é tecnologia. Às vezes a gente atrela a tecnologia apenas a maquinários. Não, mas você usar uma variedade que foi desenvolvida para aquele ambiente, para aquela região, é tecnologia também, né? Insumos agrotóxicos, de uma forma geral, moléculas produzidas mais especificamente para alguns tipos de doenças, de pragas, controle biológico, que hoje o pessoal tem utilizado muito para diminuir na fruticultura, né? De uma forma geral, para os bioinsumos que o pessoal costuma chamar, né? Para diminuir o uso de química, né? No meio ambiente, de uma forma geral, e para ter melhoria na qualidade do produto final. Então, são várias as tecnologias, mas principalmente na fruticultura, o carro-chave é a irrigação e o uso de fito-hormônios e variedades também mais específicas para determinadas regiões, né? Que aí varia um pouco o clima, o solo, esses elementos aí. E dentre essas técnicas, se você fosse olhar para todos os seus clientes ou produtores que você já passou por eles, que são fruticultores,
uma coisa que me chama muita atenção, além de ser pequenos e médios produtores, a gente tem grandes produtores de frutas no país também. Sim. A gente não está falando aqui só de pequenos e médios, Sim. mas a gente tem também aqueles pequenos e médios produtores que eles não são só fruticultores. A fruticultura é uma base do negócio deles que eles conseguem fazer essa rotação, não na mesma área, mas conseguem fazer uma rotação para girar dinheiro o ano inteiro. Eu queria que você falasse desse perfil de produtor que mescla culturas, sei lá, de grãos, ou às vezes ele produz pecuária, mas ele também produz fruticultura. Então, porque a fruticultura tem algumas... A gente acabou de falar de tecnologias que permite a produção mais de uma safra. A manga é um exemplo, né? A uva e outros aí. Antigamente a manga só tinha no fim do ano, agora você encontra manga o ano inteiro, né? Uva, mesma coisa. Então o produtor consegue 2, 3 safras utilizando-se da irrigação, de podas, tá? E de fito-hormônios, como eu disse, né? Mas tem aquele produtor que às vezes ele produz soja, e aí o ciclo é anual, né? E no outro momento ele está com alguma fruta entrando aí na janela, que a gente diria, né? De pausa aí, que ele não estaria com essa grande cultura, trabalhando com outras frutas. A Fazenda Jabuticabal tem um exemplo, não sei se você conhece lá, né? O Paulo trabalha, por exemplo, com a jabuticaba, que é agora de setembro, agora está encerrando a safra, está finalizando agora a safra, setembro, outubro. Depois ele trabalha com cajamanga e com tangerina poncã. Então ele tem um consórcio. Ele brinca que é o triângulo amoroso, só com as frutas que pode, né? Então quando ele para de ter renda com a jabuticaba, ele tem renda com a cajamanga. E depois ele vai ter renda com a tangerina, que começa a produzir lá para abril, maio, mais para o finalzinho. Então ele roda o ano inteiro. Ele roda o ano inteiro. Mas tem outros produtores que também tem gado, né? Então, ou você consorcia, nesse exemplo que eu dei aí, você pode fazer isso. Aí você tem que estudar as culturas, ver quais as espécies você vai conseguir ter essa diferença para ter renda o ano todo. Fazer um estudo do relevo, estudo da região, do clima. Para ver qual a espécie se adapta melhor, né, naquele ambiente ali para produzir a uva. Eu consigo fazer poda e o abacaxi. O abacaxi também é uma cultura que você pode usar do fito-hormônio, o etileno, né, na indução floral. O abacaxi é uma cultura que você induz ele de forma comercial, aí, quem planta de forma comercial, você induz com etileno e você produz o ano inteiro também. Então, você pode escalonar para produzir abacaxi numa época que você não tem outra fruta. Que, inclusive, às vezes não tem abacaxi no mercado, às vezes está faltando preço. Isso que eu ia complementar. Essa é exatamente a jogada, é a sacada do pequeno produtor ou do grande também, que o grande, normalmente, ele tem mais acesso à tecnologia, né? Mas a sacada é essa, é colocar a fruta no mercado quando não tem, quando não está na entre-safra, porque aí eu tenho preço maior, eu recebo um valor maior por aquela fruta. E falar em preço, eu sei que o produtor rural ama essa palavra rentabilidade, né? Beleza, quero produzir fruta. Às vezes quero consorciar, produzo grãos ou produzo outra ali, hortaliças e tal, vou consorciar. A rentabilidade por hectare da fruticultura é melhor do que de outras culturas? Queria que você falasse sobre. Sim, com certeza. Mas tem um porém, né? O custo também é mais alto, né? Inicial, principalmente. Se a gente falar de uva, eu tenho que fazer o parreiral, né? Tem que tutorar. Então, o custo de um hectare é alto, porém a receita, a rentabilidade também. Por isso que a gente recomenda fruticultura e olericultura, que é hortaliças, para o pequeno produtor, porque ele tem uma alta rentabilidade numa área pequena, né? Agora, outras frutas que eu não vou ter que investir em construções, por exemplo, abacaxi. Abacaxi muda solo ali, né? Adubo, enfim, preparo de solo. E você tem uma alta rentabilidade. Aí, se você induzir, você consegue com um mês, 3 meses, você consegue produzir abacaxi de boa qualidade. Tem que procurar assistência, né? Tem que procurar aí a Emater, um engenheiro agrônomo, para que tenha assistência para produzir de forma rentável, né? Com qualidade, porque você tendo fruta de qualidade no mercado, você não vai ter problema, porque quando a gente busca uma fruta, a gente busca sabor,
né? Brixa doçura, Isso, azedinho também. existe uma relação que chama ratio, ou ratio, sei lá como que, né, na linguagem. Ela é a relação entre açúcar e acidez. Uhum. E por que a manga Palmer, é a que a gente fala, ai, que delícia, mais saborosa? Porque ela tem uma relação mais estreita entre a acidez e o suco. Ela não é nem muito doce, nem muito azeda, para ficar mais claro. Então é aquele sabor, né, que explode na boca da gente. Tem a né? Tome também, que é muito A utilizado Tome. naquela saladinha tropical, Isso, que é ótima. porque ela não tem fibra, ela tem menos fibra, né? Então, eu sempre falo isso para meus alunos. Ninguém come, tudo bem que a gente tem que nutrir o organismo, mas um pouquinho além é porque você gosta. Quando você vai em busca daquilo que você quer comer, que é mais gostoso, né? Então, a gente precisa ter sabor. Às vezes você fala assim, lá no empório tal é mais caro que no empório X, lá no Y é mais caro que no Y, no X. Mas no Y, eles compram frutas melhores, mais adubadas, irrigadas, e aí interfere na qualidade, Janaína? Claro, Demais. né? Adubação, nutrição da planta vai interferir demais. Não é fruta grande, não é isso. É fruta boa, né? Com uma boa relação de acidez e açúcar. É isso que a gente quer. Com caldo, com crocância, uma coloração, né? A gente olha uma manga, uma uva bonita. Tem que fantástico. chamar com os olhos, né? Sim. As frutas chamam com os olhos. Elas Os vendem, elas alimentos, se de uma vendem, forma né? geral, né? Mas quando você vai ali na frutaria ou Sim. você tá ali naquela parte do supermercado, as frutas, a coloração delas chama de longe, são bem né? coloridas, né? A aparência é o primeiro atributo de qualidade que a gente olha nos alimentos. Depois vai fidelizar ou não, né? Às vezes você olha um alimento, ele é lindo, maravilhoso, depois você come e fala, não é tudo isso. E às vezes você nem acha tão legal e come e se maravilha, né? Então depois fideliza. Mas o primeiro atributo de qualidade que é observado no alimento e nas frutas mais do que nunca, você falou muito bem aí da coloração, é a aparência. Tá chegando uma época aí que a galera... Todas as frutas que não comeu durante o ano vai comer, né? Natal. Nesse Natal, Réveillon, faz aquela mesa de fruta. Mas beleza, Leandra, tá aumentando, a demanda vai aumentar, a população tá crescendo, demanda por fruta, essa onda mais saudável de se comer por conta da informação que tá chegando mais. O povo de fora tá demandando mais do Brasil. Quero plantar. Eu sei que eu preciso de um assistente técnico, de um agrônomo, sei que eu preciso entender a minha região, mas que fruta? Como decidir? Como decidir? A primeira coisa, como eu já disse, é o clima. Você escolher, porque algumas coisas, alguns elementos a gente consegue manipular, como a falta da água. Aí a temperatura alta. Eu consigo, de que forma? Justamente na hora que você tem que considerar o primeiro aspecto, o clima. Porque eu consigo, por exemplo, irrigar. Mas eu não... Temperatura, uma estufa, dependendo da cultura, né? Lá no exterior, em alguns países micros, né, muito pequenos, eles utilizam estufas para plantios de frutas, nem grandes, né? Para plantio de Ambiente frutas. controlado, Isso. né? Aqui a gente não utiliza muito para fruta, né? Tem plantio muito assim de morango em hidroponia. Isso, mas o morango já mas eu já nem... A gente nem considera, apesar de ser deixa eu falar de uma classificação. Deixa eu falar de uma classificação que a gente conhece como agrônomo, né, para ficar mais claro. Botanicamente é uma fruta, o morango, o tomate, né, melancia, o melão. Mas na agronomia a gente tem uma classificação de frutíferas e o morango, o melão e a melancia não entrariam. Por isso que às vezes eu confundo aqui, mas enfim, para nós é tudo fruta. O morango, sim, produz. Existe uma tecnologia que eu esqueci de comentar, né, o mulching. Sabe aquele plástico que coloca no branco ou preto? Branco, preto, prata. Exatamente. Aquilo lá é uma alternativa também. Manter a umidade. Isso. O pessoal tem utilizado muito para morango, para pimentão, né? Mas para frutífera, olha, aqui para nossa região, citros vai bem, né? A própria jabuticaba, naquela região de Hidrolândia ali, a uva. Nós não citamos aqui banana. Banana. Que é Goiás, a banana é a fruta mais consumida no mundo, em Goiás, no país, né? Porque banana dá energia, saborosa e... Dá para fazer 1001 receitas. Exatamente, né? É bastante versátil, né? Tem a melancia também, aqui Goiás é grande produtor, né? Isso. Nós temos o piqui,
que a gente já vê aí em grande quantidade industrializado. A gente não tem plantio comercial. Agora já temos 6 variedades produzidas pela Emater, né? Que foram lançadas no final, acho que no meio do ano desse ano, né? Abacaxi, que Jaraguá já foi um grande produtor de abacaxi, acho que agora produz menos. Deu uma caída lá? Pará produz muito abacaxi. Lá é quente, né? Então, tem que olhar... Mas se você olhar a característica do abacaxi, você dá... Quem é leigo já olha pra ele e fala assim, cara, parece um cacto. É porque é uma bromélia, né? É da família das bromélias, da bromeliaceae. Então se dá bem no clima quente. Em solo um pouco arenoso também. O solo é importante analisar. Então, na verdade, a gente tem mercado para todas as frutas, né? Mamão. Aqui a gente não planta muito mamão, mas também tem mercado. Mamão muito no norte? Itapuranga, ali naquela região, não, uma vez falo outros estados. Espírito Santo. Espírito Santo produz bastante mamão. Então, assim, tem muita opção. Uva, para quem tem condição de investir inicialmente, a uva é uma excelente opção, porque ela tem que construir, né, as espaldeiras e tal. Então, a parte de caramanchão lá tem um custo alto, né? Mas se paga ao longo do tempo, porque o valor agregado de uma fruta é bem maior que se você for comparar, sei lá, vamos comparar com alguma cultura aí que... Na verdade, é porque assim, as culturas são rentáveis, soja, milho, mas tem que ter 300, 400 alqueires aí, tem que ter muita coisa. Já as frutas não, 2 alqueires. Ali em Itaberaí, se eu não me engano, são 5 alqueires, né? Então eles vivem bem. E aí a gente tem vários exemplos. Eu tenho o maracujá, que é uma excelente opção. O maracujá é uma excelente opção. Maracujá é um dos sucos mais consumidos, além do da laranja, né? E é bom, Bom, muito saboroso, rico em vitamina C. Sem açúcar, aquele assim, azedo que chega a dar o olho. Assim. Que dá uma gastritezinha, mas é bom, né? Ele é bem ácido, mas uma fruta cheirosa também, né? A própria manga... que também é rentável. Tem gente que fala assim, eu não compro manga de jeito nenhum. Eu falei, eu compro, porque eu não tenho, né? Então eu tenho que comprar. Eu chupo manga, eu como manga, né? O ano inteiro, né? Graças à tecnologia. E graças, por exemplo, o Brasil tem tanta fruta, você vai no mercado, tem variedade demais. Sim. Mas igual você falou, dá para produzir num pequeno espaço, é rentável, tem muito valor agregado, né? Sim. Muito. Se paga muito. Esses dias eu tava olhando aquela caixinha que vende na beira da estrada. Você que já passou aí na rodovia, você já deve ter visto. Caixinha com 4 bandejinhas de morango. Sei lá, 20, 30, até 40 reais, dependendo. Isso. Brasília tá produzindo muito morango, né? Aqui a região de Águas Lindas. De Anápolis para ali também já estão começando. Porque é região bastante seca e mais fria. Então, lembra que eu falei do clima? É favorável à produção de morango. Se a gente vai na Ceasa, a gente vê que ainda nós não temos muitas frutas chegando lá, assim, frutas de clima temperado, mas as de frutas tropicais a gente pode conseguir aqui produzir, né? Tem ainda alguns produtores ali não conheço muito, acho que é Goiatuba, pode estar linda ali. Tem um pessoal trabalhando com maçã, com pera. A parte de Pontalina ali, tem uma galera produzindo maçã. Eu não sei ainda se eles já têm resultados, né? Já tá dando uns resultados legais lá, né? Dando umas bisonhadas. Então, assim, se você trouxer variedades que dê certo ali, que estejam adaptados, o produtor vai ter sucesso. Uma coisa é clara, você vai ter que trabalhar muito, né? Porque a fruticultura, ela envolve muita mão de obra. Manual é uma das atividades agrícolas que mais gera empregos, né? Que inclusive gerou muito emprego, eu estava olhando, que mais gerou emprego parece que foi a produção de laranja. Sim, porque a colheita não é totalmente mecanizada, e aí nós somos os maiores, né? Então, é o que mais produz aqui no Brasil, laranja, banana, e maçã, por incrível que pareça, né? Parece que maçã, mas as frutas mais consumidas aqui no nosso país são banana. A maçã viria até antes da laranja, porque na verdade a laranja a gente consome mais em forma de suco do que in natura, né? Já a banana não, é in natura mesmo, né? Abre lá. Abriu e comeu. A facilidade de comer também, né? Tudo isso. E a maçã, por ser uma fruta, eu acho que hoje ela está mais acessível, né? Do que as outras em termos econômicos aí, preços. Mas quando se fala em mecanização, até a banana tá gerando ali uma pré-mecanização do pomar, né? Nem sei se pode chamar pomar. Tudo que é tudo que é fruta é pomar. É pomar, né? Tá certo.
dentro do pomar ali, eles já... A pessoa só Ensacam, corta, isso. pendura... Aí tem aqueles cabos de aço que Isso. encaminham os cachos, porque é muito pesado, É. né? Sim, tem... Eles desenvolveram... Eu tenho uma colega que trabalha na Unesp de registro, Uhum. e eles desenvolveram uma pesquisa com plástico, material para cobrir, também para evitar doenças. Então, tem muita coisa. Banana é a fruta que você não consegue produzi-la sem utilizar o fito-hormônio, né? Ela vai para a Ceasa e lá eles têm que utilizar o etileno, porque se chegar tudo madura, já era. Perde muito rápido, né? Ela amadurece muito rápido. É uma fruta climatérica, né? Que tem Uhum. pico muito alto de etileno. E aí você tem que colher ela de vez, né? Na maturidade fisiológica ali, que a gente chama aí de vez. E depois você vai mandando para os varejistas de acordo com o que eles querem, né? Hoje eu quero 2 caixas, 3 caixas, e assim vai. Inclusive, pegando esse gancho da banana que você falou que é climatérica, eu acho que um dos grandes gargalos ou desafios da fruticultura seria essa parte de perecibilidade, né? Sim. Queria que você falasse sobre isso, porque a gente está no mercado que está crescente, precisa ter mais produtores que entrem nesse mercado e mais investimento em tecnologia dos que já estão nesse mercado, que ainda é um pouco manual, é um pouco rústico, né? Precisa de tecnologia e desenvolvimento disso. E como superar esse desafio? Porque a gente tem... eu estava lendo que o maior importador de frutas brasileiras é o continente europeu. Mas a Ásia quer muito importar frutas brasileiras. Só que esbarra nesse gargalo. Qualidade. Sair daqui, por exemplo, uma banana, sair daqui, ir lá para o porto na China, sei lá, e até chegar ao consumidor. Não vai dar tempo. Não dá, já era. Então, você falou algo que é bastante bacana, né? As frutas são altamente perecíveis. O que é isso, gente? Estraga muito rápido, né? Então, tem que ter algo para aguentar. O frio, como que acontece o amadurecimento da fruta? Existe um hormônio que chama etileno, ele é o responsável. Esse amadurecimento, ele tem que ser, vamos dizer assim, desacelerado, né? Para que consiga levar essas frutas para outra região e chegar lá ainda viável para o consumo, certo? Bom, tem algumas tecnologias. O frio pode parar essa produção de etileno. Na verdade, não para, né? Diminui. Diminuir. E aí, são caminhões, né? Eu não sei se vai em containers, né? Navio, Dentro avião. do navio, um container refrigerado. Refrigerado, exatamente. Então, algo nesse sentido. Fito-hormônios, então você manda mais verde. E aí, até a distância, o ponto de colheita, né? Porque se você vai colher nessa época agora, você tem que colher bem mais para verde. Não pode colher verde, porque senão não amadurece. Tem que colher no que a gente chama de maturidade fisiológica ou de vez, né? Porque aí depois que colhe, ela vai Aí fazer ela vai aquele processo. Isso, vai finalizar o processo de maturação. Que a gente diria que a gente chamaria esse processo que está de vez de maturação, e depois da maturação ali vem o amadurecimento propriamente dito, né? Para ficar mais claro didaticamente. Então, é importante você desacelerar essa produção do etileno. Então, você tem que usar tecnologias que desacelerem. Então, se está mais quente, a temperatura, eu falei que o frio, ele desacelera. Quanto mais quente, mais rápido as frutas vão amadurecer. Depois de colhidas, principalmente, né? Então, eu tenho que barrar mais. Eu tenho que tirar ela menos madura possível. Se está mais frio, eu já posso aumentar um pouco. Então, essa é uma observação. O ponto de colheita, né, tem que ser adequado à distância, a clima. Tem que saber para quem eu tô vendendo. Para quem eu tô vendendo, exato. Para quando que ele quer. Eu não sei, a gente costuma ir no supermercado, às vezes, e compra, assim, 3 bananas mais de vez, 3 mais maduras, não é assim? Você não faz isso? Exatamente por isso, porque dá tempo de você comer a madura e a outra chegar. Quando a gente mora em poucas pessoas, né? Dá tempo de você fazer esse controle. É a mesma coisa, só que eles utilizam o produto. Eles têm tudo ali de vez. Aí a Janaína vai, eu quero 2 caixas de banana. Aí ele vai e acelera, eu quero madura. Não, tem até os estágios. Eu quero no estágio 2, no estágio 3. Então, essa é uma alternativa, né? A outra é refrigeração, não tem como. E aí o pessoal tem feito muitas pesquisas aí com película, tem a nanotecnologia, né, que é o uso de micropartículas, que acredito que futuramente aí já tem alguns resultados de pesquisa, porém ainda eu acho que não está acessível,
tá? Tem uma película que eles utilizam na fruta, né? Ela é comestível, depois é só você lavar e tá tudo certo. E que protege em 30 dias a fruta. Temos algumas ceras no mercado. Nossa, se isso chegar no mercado, as frutas brasileiras vão ganhar o mundo. Nós já temos algumas ceras aí. Se você observar as frutas que você consome, ela é mais brilhosa, né? Diferente da que tá lá no pé. A laranja mesmo, ela chega na Ceasa, ela é lavada, né? E ela é encerada em alguns casos. Então ela vem bonita, né? Se você pegar aquela laranja do pé lá, direto do pé, você vai ver que é diferente. Isso, você vai ver que é diferente. Então essas tecnologias, algumas já são utilizadas, né? E o Brasil, ele tem que melhorar. Um aspecto bastante importante é o packing house. O que é packing house? É uma sala de embalagem, de limpar, de preparar a fruta para ir para o mercado. Ali mesmo no produtor, né? E a maioria não tem esse packing house. Lá no Vale do São Francisco eles têm. Controle de mosca das frutas, que é um grande problema aqui para o Brasil. E lá fora eles não querem, né? Ninguém quer levar fruta com mosca, com a larva lá, porque aí você vai abrir e a larva vai eclodir e vai virar uma mosca. Então isso eles também não querem. Então, por isso que precisa investir nessas tecnologias. Sim. Inclusive, você que ficou curioso para saber mais sobre essa venda de frutas brasileiras para fora, a CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, eles estão com o projeto AgroBR, que é justamente levar o produtor até a região onde ele vai comercializar, colocar ele em contato, fazer essa ponte com o importador, ou seja, com a pessoa ou com a empresa que mora em outro país, para fazer essa ponte de venda. Aí vai ter todo um estudo do seu caso, para saber como que você vai produzir, etc. Tem assistência técnica aliada ao Senar, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então é muito bacana. Entra aí no site da CNA que você fica por dentro. A AgroBR tem um projeto muito importante nessa área de frutas, que é uma área que eles estão querendo expandir, que vai crescer muito nos próximos 10 anos, como o Ministério da Agricultura disse, né, Leandra? Com certeza. Eu fico feliz, porque a demanda por frutas vai aumentar, tem aumentado. Eu tenho certeza que se tivermos frutas de boa qualidade, frutas saborosas, com nutrientes, o consumidor vai se habituar, né? A gente fala que a gente não tem cultura, mas aí vai criar cultura, né? E como a gente viu aqui, de norte a sul do Brasil, dá para produzir fruta com qualidade, com variedade adaptada ao clima aí da sua região. Então procura o seu assistente técnico, sei lá, o seu agrônomo, ou até mesmo a Emater da sua região, não sei como chama. Senar, né? O Senar na sua região, procura assistente técnico, procura a Embrapa na sua região também, que vai ter um especialista, um pesquisador nessa área de fruticultura para te ajudar. Leandra, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Janaína, muito obrigada. Aqui. Estou à disposição, sempre que precisar. Obrigada, valeu demais. Gostou? Clica no joinha, taca aquele amigo aí, aquele agricultor que às vezes está pensando em investir em um novo nicho. Manda para ele, compartilha, comenta. Se tem uma dúvida, comenta aí que a gente passa para a Leandra responder para você. Se você gostou, deixa o seu joinha, ativa o sininho, 2 episódios toda semana de podcast com assuntos variados sobre o agronegócio brasileiro. Segue a gente também lá nas redes sociais, @portalagro2. Tem o nosso portal de notícias todo dia, falando sobre notícias do agro, política, economia, segurança, agricultura, fruticultura tem demais lá também. Segue a gente lá, agro2.com.br, me segue também @Janaína Honorato. Tem o da Leandra também, que a gente vai passar aqui agora, ó. Professora Leandra Semenzato, tá aí na sua tela, se você quiser acompanhar, ela fala de frutas lá, né? Fala de frutas bastante. Ela também tá na agronomia da Unigoiás, @agronomia.unigoiás e @unigoiás também, se você quiser seguir. Tá pensando em fazer agronomia? Vai lá, chama ela, que ela direciona você para estudar lá na Unigoiás, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.